Sorria. Você está sendo guiado. Sim, aceite que dói menos. Você está sendo guiado. Deixa eu me explicar. Muitos têm a ilusão de que fazem o seu próprio caminho. A ilusão na vida de que seguem o seu caminho e dizem: eu sigo o meu caminho, eu sou líder da minha vida, ninguém manda em mim, eu faço o meu próprio caminho, não é isso? Muitos pensam isso, propagam isso, anunciam isso. E eu vou dizer que é uma ilusão. Por que é uma ilusão? Porque você, eu, todos nós, somos resultados das influências que recebemos ao longo da vida. Influências, crenças, ideologias que abraçamos, as pessoas, enfim. Todos nós, desde que chegamos a este mundo, saídos do ventre da nossa mãe, começamos a ser expostos a estas coisas. E apesar de você talvez ter abraçado, digamos, a ideologia de que você é livre, isso nada mais é do que uma ideologia. Curioso, não é? É curioso, desculpe rir, porque é curioso, né? É ver aquelas pessoas que se acham tão inteligentes, mas tão inteligentes, superiores aos demais, dizendo assim: eu faço o meu próprio caminho, ninguém manda em mim, eu sou líder da minha vida, não é? Porque eu sou livre. E eles não se dão conta de que eles são sujeitos a essa ideologia. O que eles dizem é uma ideia, é uma influência, é uma crença que veio para a vida deles, eles gostaram e abraçaram, e estão seguindo. Mas não deixa de ser uma ideia que eles abraçaram, que está guiando os seus caminhos, não é? Então, esse pensamento é uma ilusão. Por quê? Porque você abraçou aquilo, trouxe para a sua vida e passou a adotar aqueles comportamentos segundo aquela ideologia. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui de ideologias, crenças, ideias, influências que as pessoas abraçam e passam a ser guiadas por elas. Há aqueles que abraçaram a ideia do deixa a vida me levar, não é? Deixa a vida me levar. Quer dizer, não, eu vou levando, eu vou tocando, vou vivendo, depois a gente resolve. Olha, não coma isso, o médico diz. Não, doutor, eu como, depois se eu ficar doente eu resolvo. Olha, não, não fique fora de casa no fim de semana, você tem mulher, você tem filhos. Não, meus amigos, se ela não gostar, depois a gente resolve. Assim as pessoas, algumas pessoas que abraçam essa crença vivem. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não é isso? Pois é, isso é uma crença que guia muitas pessoas. Outros são guiados, por exemplo, pelo exercício físico. Vivem para o esporte que praticam, ou às vezes não é esporte, às vezes é saúde, às vezes é beleza, não é? E eu fiquei surpreso, quer dizer, não fiquei surpreso, mas eu vi a triste notícia nos últimos dias aí que um homem de 36 anos, considerado o homem mais forte do mundo, o homem mais forte do mundo, porque ele vivia para fazer exercícios físicos, e ele realmente era um monstro, né? Um monstro, assim, visualmente falando, de músculos, da testa até o dedão, ele era músculo. Mas, assim, uma coisa assombrosa mesmo. Morreu aos 36 anos, teve lá um infarto e morreu. Curiosamente, né, o exercício físico, que é suposto a trazer saúde, com certeza trouxe um colapso para o seu corpo que vivia escravo do exercício físico. Morreu jovem, aos 36 anos, vivia para o exercício físico. Não é? Então, muitos vivem para o exercício físico, para ter um corpo bonito, para ter um corpo saudável, isso, guiam toda a sua vida atrás ou ao redor desse pensamento, dessa crença, dessa conduta.
Sua forma de vestir, sua forma de falar, o que come, enfim, que lê, tudo isso é a forma de vida que a pessoa adotou. Outros já são guiados pela música, pela arte, não é? São guiados por alguma arte que adotaram e que amam. Então, vivem para a música ou vivem curtindo a música. E quem curte a música curte um cantor, curte um músico. É guiado por aquele músico, as ideias daquele músico, as roupas daquele músico, etc. Qualquer arte tem um artista. Então a pessoa vai colocar um artista como a sua inspiração, a sua referência, o seu professor, o seu mentor. Então, ela vai se guiar por aquele artista. Aí você vai para os outros que são empreendedores, se guiam pelo mundo do empreendedorismo. Não, eu quero empreender, eu vou ganhar dinheiro, eu vou criar, eu vou crescer, eu vou inventar, eu vou multiplicar, eu vou construir, eu vou comprar, eu vou vender. Então a pessoa vive fissurada no mundo do dinheiro, o mundo dos investimentos, o mundo de ganhar dinheiro. É aquilo que a pessoa abraçou para a vida dela. Então ela é guiada por aquilo. Então você começa a perceber que todo mundo é guiado por alguém. Todo mundo é guiado por algo ou alguém, inclusive as religiões que existem, todas elas, porque religião não é algo criado por Deus, religião é algo humano, é um esforço humano para ou criar o seu próprio Deus ou para fazer chegar mais próximo de Deus. Deus não criou religião, Deus deixou a palavra dele para nós. Então, aquelas pessoas que abraçam a sua religião também são guiadas por elas. Seja ela budista, católica, evangélica, judaica, muçulmana, o que for. A pessoa vive para aquilo. Então você começa a entender que você, eu, todo ser humano é guiado por algo ou alguém. Não existe ninguém que não siga outro alguém. Hum, legal, né? Rimou. Não existe ninguém que não siga outro alguém. Alguma crença, alguma ideologia. Muito bem. Se isso é um fato, o que eu faço com essa informação? Naturalmente, eu tenho que avaliar a quem eu estou seguindo, a quem ou que eu estou seguindo, quem está me guiando. E me guiando para onde, não é? Porque quem é guiado está indo para algum lugar. Quem está me guiando? O que está me guiando? E para onde? A inteligência humana pede isso. A lógica pede isso. Se eu sou sempre guiado por algo ou alguém, pergunta número um, quem está me guiando ou o que está me guiando? Pergunta número dois, para onde está me levando? Aí você começa a concluir que eu concluo por mim. Eu concluo por mim. Se alguém vai me guiar, então eu prefiro escolher o alguém mais perfeito, mais correto, que tem o maior interesse, o melhor interesse a meu respeito no seu coração para seguir. E o único que eu conheço é Deus. O único que eu conheço que encaixa nesse critério é o próprio Deus, é o Criador. Então, eu decidi para a minha vida que se alguém vai me guiar, se eu vou sempre seguir alguém, eu decidi para a minha vida que quem eu vou seguir é Deus e a sua palavra. A palavra dele. Ah, mas não, o senhor é um religioso, o senhor está seguindo a religião. Não, eu entendo que a pessoa religiosa ou a pessoa que não conhece a Deus, ela veja e entenda o que eu estou falando como uma religião, como uma escolha religiosa. Mas não é isso que Deus propõe ao ser humano. O Senhor Jesus veio a este mundo para livrar o ser humano, entre outras prisões, livrar o ser humano da religião. Quem crucificou Jesus? Os romanos, incitados pelos religiosos da época. Jesus, por que os religiosos mobilizaram para que ele fosse crucificado? Porque eles odiaram o que ele falou. Jesus veio nos libertar da religiosidade. Então,
não seja tão rápido em achar que o que eu estou falando significa que eu estou sendo guiado pela religião. Não. É como o Salmo 23 diz. O salmista, no Salmo, talvez o salmo mais famoso, onde ele disse: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essas palavras foram faladas tantas vezes que elas perdem o sentido, porque as pessoas não pensam mais no que elas estão ouvindo. Mas quando Davi disse: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Davi era um pastor de ovelhas. Então ele sabia o que significava ser uma ovelha e o que significava ser um pastor. Ovelha é o animal totalmente dependente do ser humano. Diferente dos outros animais, que podem viver sozinhos, a ovelha ela é dependente. Ela não tem noção de perigo, ela não consegue se cuidar sozinha, ela depende do pastor. Então, quando Davi falou, o Senhor é o meu pastor, ele sabia, ele estava dizendo, eu não posso viver sozinho, eu preciso que o Senhor cuide de mim. E por isso ele fala no Salmo também, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quer dizer, ele sabia que Deus, ele fizesse de Deus o seu guia, o seu pastor, então ele sempre, o Senhor sempre iria guiá-lo pelos caminhos retos, pelos caminhos certos. Veredas da justiça significa caminhos certos, caminhos da justiça. Então Davi fez essa escolha de fazer de Deus o seu guia, escolha que eu também fiz e recomendo que você faça. Porque já que você vai seguir alguém, já que você vai seguir algo, ser guiado por algo ou alguém, por que não fazer de Deus o seu guia, do Senhor o seu pastor? Faça isso, porque tudo mais, meu amigo, minha amiga, é risco. Tudo mais é perigo, se não for até mesmo enganação. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.